Retomando a nossa leitura de Marcos, hoje a partir do capítulo 12, versículo 13 a 27. Vamos retomar rapidamente. A semana passada, nós lemos do capítulo 11, de 27 até o capítulo 12, 12. O que está acontecendo? Marcos, ele fez aí uma tomada de alguns episódios de controvérsia que está acontecendo com os líderes religiosos e Jesus no pátio do templo ali em Jerusalém, tá certo? Então, por exemplo, a primeira questão que a gente viu a semana passada foi esses líderes questionando a origem e a natureza da autoridade de Jesus. E Jesus, então, lida com essa questão, como nós já estudamos e lemos a semana passada, tá certo? Aí, lá no capítulo 12, ele continua falando o seu discurso contando uma parábola dos lavradores. Nesta parábola dos lavradores da vinha, Jesus mostra que existe uma sentença, um desejo ali, um julgamento, um juízo de Deus sobre esses lavradores da vinha, porque eles estavam cuidando muito mal da vinha, que era do dono da vinha ali, obviamente, o pai, Deus, e esses homens deveriam receber as suas sentenças, os seus castigos, as suas condenações diante dos atos malignos e maus que eles fizeram com os servos do dono da vinha, inclusive com o filho, representando o próprio Jesus. E aí, esse contexto aqueceu ali a conversa, e no final de tudo, ao invés desses homens se arrependerem diante das palavras de Jesus duras, que é isso que provavelmente Jesus e todos os profetas, quando falavam palavras duras, esperavam que as pessoas ouvissem aquelas palavras da parte de Deus e se arrependessem, se convertessem dos seus maus caminhos. Jesus, com uma palavra profética e dura para esses líderes, também provavelmente esperaria que eles se arrependessem, mas eles se endurecem mais ainda, se tornam mais ainda teimosos, obstinados, ao ponto, então, a partir desse momento, intensificar o desejo de prender Jesus. E não só prender Jesus, como esse desejo vai se tornar mais hostil e vai partir para o desejo de matar Jesus, tirar esse Jesus que está sendo um empecilho para a vida religiosa vazia, que é isso que eles têm. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos ler o texto de 12, versículo 13 em diante, continuando essa leitura de Marcos. Mas, como eu tenho feito, anotações iniciais. Vamos lá. Essa anotação é da semana passada, eu releio porque justamente faz parte desse contexto. Então, o acontecimento principal da terça-feira da Semana da Paixão é uma série de 5 controvérsias no pátio do templo. Esse acontecimento tem 2 focos. Foco 1, os líderes tentam desesperadamente provar às multidões que Jesus está errado e que, de fato, Jesus não conhece a lei, a Torá. Eles estão tentando fazer isso, encurralando, com artimanhas ali da argumentação, Jesus, mas eles não conseguem. Eles tentaram, mas não conseguem devido à sabedoria que Jesus tem para lidar com a situação. Foco 2, Jesus dá contornos mais claros ao significado de seu ato de remover os comerciantes do templo no dia anterior. Lembra que Jesus entra dentro do templo, vira a mesa dos cambistas, remove os comerciantes, porque eles estavam fazendo algo desonroso na casa de Deus, justamente invertendo o papel, ou trocando a finalidade do templo, algo que deveria ser a casa de oração para todos os povos, estava se tornando um covil de salteadores, é isso que Jesus fala para eles. Então, a autoridade de Jesus permanece, e mais uma vez fica evidente a ignorância e a obstinação dos líderes religiosos. Jesus é o intérprete supremo da Torá e o árbitro de toda a verdade. Tá certo? Então, é um contexto da semana passada. A ideia central de hoje. A tentativa dos líderes de apanhar Jesus em uma armadilha traz à tona 2 questões críticas para todo cristão. Primeiro, sujeição ao governo. Eles vão tocar nesse assunto, você vai ver no texto. Sujeição a César, como que lida e como Jesus lida com isso. E isso se torna um parâmetro para a igreja lidar com o governo civil. 2, a doutrina da ressurreição.
que fundamenta nossa fé e esperança na realidade da ressurreição de Cristo e a certeza da vida de que o povo de Deus desfrutará depois da morte. A ressurreição, para a Bíblia, para a doutrina bíblica e cristã, é uma ressurreição verdadeira. Jesus não ressuscitou só simbolicamente, como alguns teólogos liberais e de outras religiões querem interpretar alguns textos só de forma simbólica. Na fé cristã, a ressurreição de Jesus ela é física e há uma promessa de uma ressurreição física após a nossa morte, para um desfrute eterno do reino eterno de Cristo. E existe uma situação aqui relacionada a isso aqui que nós vamos ver essa noite, tá certo? Temos nessa passagem, gente, 4 tipos principais de perguntas rabínicas. Rabínicas porque eram perguntas dos rabinos em discussões. Eles, nos debates públicos, eles usavam desse tipo de metodologia nos debates. Eram perguntas de sabedoria, perguntas de zombaria, isso mesmo, eram debates, então existia uma ridicularização em algumas questões, que a gente vai ver aqui. Debates, perguntas no sentido da conduta moral e de exegese bíblica. Exegese é o que? A interpretação do texto bíblico, tá certo? Então, nessas situações, eles fazem isso com Jesus. Então, no capítulo 12, que nós vamos ler de 13 a 17, eles lidam com uma pergunta de sabedoria, querem encurralar Jesus. De 18 a 27, de zombaria, eles tentam ridicularizar uma crença, ridicularizar a crença da ressurreição. Você vai ver como que eles tentam fazer isso. A semana que vem, a gente vai ver do 28 ao 32, eles lidam com uma questão de conduta moral e de exegese bíblica. Então, Jesus tem que lidar com isso, num debate público ali, com os líderes religiosos, diante da multidão que estava ali. Então, eles queriam sempre encurralar Jesus e trazer Jesus a um descrédito público. Obviamente, não consegue. Jesus tem uma sabedoria do Pai divina, do alto, celestial, sobrenatural. E ele conseguia lidar com essas maldades do coração dos líderes. Por meio delas, Jesus é retratado como aquele que tem verdadeiro conhecimento e autoridade sobre questões da Torá. Ele, e não os líderes, é o verdadeiro intérprete da Torá, né? Esses líderes, os escribas, os fariseus, os saduceus, se achavam os grandes intérpretes da lei de Deus. E, na verdade, diante de Jesus, eles são um erro, um equívoco, porque Jesus é o único que pode interpretar de forma absoluta e definitiva toda a lei de Deus escrita no Antigo Testamento, inclusive todo se cumprindo na própria pessoa e obra de quem ele é. Por isso ele é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o motivo e a motivação de Marcos estar escrevendo o Evangelho. Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos aí, qualquer coisa dá um alô, estão entendendo, não estão entendendo, tá bom? Vamos lá. Versículo 13. Essa anotação aqui não está no texto bíblico, é minha, tá bom? Ó, discussão rabínica de sabedoria, porque é o que a gente vai tratar agora. Então, olha lá. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos. Para que eles fizeram isso? Para que o apanhassem em alguma palavra, para que tentasse fazer Jesus tropeçar em alguma argumentação, para que ele fosse, descreditado com alguma coisa errada que ele falasse, caísse em descrédito, pelo menos com algum grupo. Aqui é muito interessante, você tem 2 grupos aqui, fariseu e os herodianos. Nós vamos ler aqui, olha só, fariseus e herodianos, juntos, é um tanto estranho. Antes de eu continuar lendo, gente, no mundo judaico, da época que Jesus vivia, existiam muitas facções judaicas. Fariseus eram uma facção, os saduceus eram outras, os escribas, os zelotes, os herodianos, os anti-herodianos, que tinha ali um pouco dos zelotes, os sicários. Eram diversos grupos de pessoas com expectativas messiânicas diferentes, com expectativas políticas e militares diferentes, com relacionamento desse povo com o Império Romano diferente.
Então, o judaísmo da época de Jesus não era uníssono, não existia um consenso em tudo. E eles brigavam entre si diante de algumas questões. Tanto é que há uma certa... A gente assusta quem conhece o contexto, como que fariseu e herodiano estão juntos. Apesar de serem inimigos em algumas questões, aqui eles se unem contra Jesus. Jesus aqui é um inimigo comum dos dois grupos, e então eles vão se unir para tentar lidar com Jesus. Então, fariseus e herodianos, juntos é um tanto estranho, pois não eram aliados, e discordavam acerca da cobrança de impostos. Tá? Os fariseus não concordavam, né, com a cobrança de impostos, os zelotes não concordavam com a cobrança de impostos, os herodianos já estavam mais adaptados, pelo próprio nome, ao sistema de Herodes, representante do Império Romano. Então, você vê por exemplo, os coletores de impostos, que estavam do lado dos herodianos, desse grupo aí, que servia Herodes e servia, portanto, ao governo civil romano, traindo o povo judeu para os outros. Para os zelotes, eles eram traidores, porque os zelotes não aceitavam de forma alguma. Inclusive, queriam criar revoltas e fazer revoltas armadas para ir contra o Império Romano, inclusive a cobrança de impostos. Então, olha só, vamos continuar. Eles não eram aliados, discordavam acerca da cobrança de impostos, mas aqui eles se unem e concordam em um ponto: o desejo de prender e matar Jesus. Esse ponto está unindo grupos rivais, o desejo de prender e matar Jesus. As perguntas são somente pretexto, gente, e não estavam realmente buscando a verdade. Se os herodianos e os fariseus quisessem buscar a verdade, Jesus responderia de todo o coração como respondeu a todos. Mas Jesus sabia que eles não queriam a verdade. Eles queriam, sim, colocá-lo à prova, tentar Jesus. Jesus começa e sabe disso, a gente vai ver. Chegando, versículo 14, perdão. Chegando, disseram-lhe, olha o que falaram para Jesus: Mestre. Aqui começa uma bajulação terrível. Era normal na época a bajulação nos debates, antes das perguntas e argumentações. Só que aqui não são bajulações falsas, né? Eles não acreditam em nada no que eles estão falando. E eles falam assim: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, ou homem íntegro. Olha só, homem íntegro. Eles não acreditavam nisso. E fala ainda, que você não se porta com a opinião dos outros. Olha os elogios. Porque você não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. Se eles acreditassem nisso que eles estão falando, eles estavam seguindo Jesus. Mas essas palavras de bajulação são mentirosas, são estratégias só de uma argumentação, de um debate sutil, maquiavélico, vamos dizer assim, desses líderes com Jesus. Após essa bajulação, nós vamos ver aqui que surge, então, a pergunta, né? Olha só, eles falam assim, deixa eu ver se tem uma anotação aqui, mas eu acho que eu já falei aqui. São bajulações, eles fizeram 4 elogios não sinceros, mas eles eram não sinceros, mas eles, por ironia, todos eram verdadeiros. Jesus realmente é verdadeiro, não se importava com a opinião dos outros, porque ele fazia a vontade do Pai, não olhava a aparência das pessoas, não julgava pelas aparências, e ele realmente ensinava a verdade e o caminho de Deus. Então eles falaram verdade sem acreditar, é ironia, né? É uma ironia absurda, porque eles declararam toda a verdade de quem Jesus realmente é, mas eles estavam fazendo bajulações de boca para fora. E eles perguntam a Jesus assim: é lícito pagar imposto a César ou não? Lembra que tem 2 grupos ali, os herodianos acho que sim, os fariseus já têm um pé atrás. E tinham pessoas na multidão que faziam parte dos zelotes, que eram mais hostis ainda. Então, o que Jesus respondesse, tanto uma coisa ou outra, poderia causar um problema, né, da sua aceitação diante de um grupo de pessoas que estava assistindo isso aí. E era justamente isso que eles queriam. Mas antes de continuar, deixa eu falar um pouco dos impostos, uma questão cultural só.
Olha só, os impostos, zelotes e governo. No primeiro século, incidiam sobre os judeus 3 tipos de impostos. O imposto do templo, então o próprio judeu cobrava, né, estabelecido pela própria lei, tá? É judaica, em Deuteronômio, inclusive, é um imposto chamado imposto do templo, correspondente a meio ciclo. Existia impostos indiretos, já eram, né, outros tipos de impostos, como tributações sobre venda, taxas alfandegárias sobre itens importados, e o imposto imperial, ou imposto direto per capita, arrecadado de todos os cidadãos não romanos, cobrado na Judéia desde que se tornara província romana em 6 depois de Cristo. Então a Judéia, que é a região que eles estavam, Jerusalém faz parte da Judéia, o templo faz parte da Judéia, essa região se torna província romana em 6 depois de Cristo. O movimento dos zelotes teve início quando o imposto imperial começou a ser cobrado. Então, em 6 depois de Cristo, Judas, o galileu, ele liderou uma revolta judaica contra os romanos. Por quê? Por causa do imposto que foi colocado nessa época. Embora tenha sido reprimida em pouco tempo essa revolta, o descontentamento e a rebelião persistiram. Olha só, o descontentamento, desse grupo chamado Zelotes se tornou tão grande que isso culminou em outra rebelião, que culminou depois na destruição de Jerusalém e do templo no ano 66 a 70 depois de Cristo. Tá? Então esse é um panorama aqui histórico, um pouquinho cultural dos impostos e de alguns grupos que não suportavam, se rebelavam, e outros herodianos que deixa para lá, vamos pagar os impostos aí, tá tudo certo, vamos lidar com Roma dessa forma e tocar a nossa vida. Então isso causava conflitos internos no judaísmo. E eles queriam trazer esse conflito para Jesus resolver, ou na verdade não resolver, mas ser pego, né, em descrédito, pelo menos diante de alguns desses grupos, tudo bem? Então, olha lá, a referência aqui é o imposto per capita, pago ao império, que consistia em um denário pago anualmente por todos os adultos, tanto homens como mulheres. Então, todo adulto, uma vez por ano, tinha que pagar esse imposto per capita, né? Por isso que cada pessoa, que era um denário aí, tudo bem? Aí a pergunta deles, qual é? Devemos ou não devemos pagar? É lícito pagar imposto a César? Jesus, o senhor concorda com a gente pagar o imposto a César? É certo o que eles fizeram com a gente? É certo nós, judeus, darmos esse imposto a eles? Devemos ou não devemos pagar? Versículo 15, mas Jesus, preste atenção aqui, percebendo a hipocrisia deles. Gente, eles não queriam a verdade. Eles queriam fazer Jesus escorregar, apanhar, ser apanhado em palavras ali e colocá-lo, então, a um descrédito diante da multidão. Jesus responde, por que vocês estão me pondo à prova? A palavra prova aqui é a mesma palavra para teste ou tentação. Por que vocês estão me testando? Por que vocês estão me tentando? Por que vocês estão me pondo à prova? Por que vocês estão fazendo isso? Gente, ninguém podia colocar Jesus, quem ele é, o Cristo, Filho de Deus, tentar a Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele tinha que ser simplesmente recebido por fé, por aquilo que ele era, o Cristo, o Filho de Deus. E eles aqui tentam Jesus e põem à prova. E ele diz, tragam-me um denário, que era justamente, lembra? O preço do imposto pago aí. Lembrando sempre que o denário é uma moeda romana, que era o pagamento por um dia de trabalho, tá bom? Então, um dia de trabalho, anualmente, era dado como imposto a Roma. E aí Jesus pergunta assim, tragam-me um denário, para que eu veja. Notação. Jesus tem plena consciência da hipocrisia deles. Sabe que sua intenção é enredá-lo em uma questão política complicada, sem desejo algum de descobrir a verdade. O pagamento do imposto precisa ser feito com uma moeda romana de um denário. Presta atenção agora que interessante esse dado aí. O denário com a imagem, no denário, na moeda, tinha a imagem do imperador Tibério. E uma inscrição,
filho do divino Augusto. Então era uma blasfêmia para o judeu. A própria moeda já era idólatra, blasfêmia. Né? A cara do imperador dizendo que era filho do divino Augusto. A imagem na moeda era idólatra, a inscrição blasfema. Era um objeto extremamente ofensivo à sensibilidade judaica. E mesmo assim, os fariseus, aqui no caso, e não Jesus, eles que tinham a moeda. O que eles estavam fazendo com a moeda se ela tão ofensiva para eles, né? Então você vê que são sempre duas medidas, né? Para eles mede de um jeito, para Jesus mede de outro, né? Então é terrível. Mas é esse tipo de denário aí que está em discussão. Eles trouxeram o denário que Jesus pediu. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e essa inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem, ou o verbo no original grego também pode dizer, significar devolvam, tá? Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa foi a fala de Jesus. O que tem nesse denário? Aí é a inscrição de César, do imperador. É dele, isso aqui tá, né? Pertence a ele. Então faz o seguinte, devolve a ele o que é dele. E a Deus o que é de Deus. Em termos políticos, ele comenta sobre a filosofia zelote presente no judaísmo. O mestre assume um posicionamento contrário aos zelotes. Então, já existe uma contrariedade de Jesus a um grupo de pessoas. E ele afirma com efeito que a sujeição ao governo, até mesmo romano, é válida, pois ele foi instituído por Deus. Depois, Paulo vai trabalhar isso melhor em Romanos 13 e Pedro na sua carta, em 1 Pedro 2, que é a sujeição dos cristãos ao governo civil. João 19, 10 e 11, podemos ver o entendimento de Jesus sobre as autoridades terrenas. Nós vamos ler aqui. Portanto, a obediência a Deus não pode ser colocada como oposição da sujeição ao governo. Não há conflito, gente, em eu obedecer a Deus e me submeter ao governo civil. A princípio, só devemos desobedecer o governo se aquilo que o governo manda eu fazer é contrário à lei de Deus, é contrário aos ensinamentos de Deus. Se não for contrário, eu devo me sujeitar ao governo civil. É isso que esse princípio Jesus está estabelecendo, e isso há um confronto, então, nesse grupo zelotes que queriam sempre trazer revolta contra o governo devido à questão do imposto e outras questões. Então, não há conflito, pois a relação com o governo faz parte da relação com Deus. Olha só o que Jesus fala em João 19, 10. Lembra dessa conversa dele com Pilatos? Então, Pilatos advertiu Jesus, né? Você não me responde, Jesus, né? Não sabe que tem autoridade? Olha o que Pilatos fala para Jesus. Você não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. O que Jesus está falando aqui? Pilatos, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se essa autoridade não te fosse dada. Você só tem autoridade civil para me prender ou me soltar, porque Deus permitiu, lhe concedeu essa autoridade civil. Essa consciência de Jesus rege a consciência da igreja, é um princípio. Tá certo? Agora, se o governo civil desobedece a Deus, ou ele quer com que os cidadãos cristãos desobedeçam a Deus, aí então nós temos que desobedecer o governo civil. Esse é um ensinamento que acontece lá em Atos, quando o governo pede e fala, manda, né, os discípulos apóstolos não pregarem mais o evangelho. E eles falam assim, olha, não dá, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando há um conflito de autoridade, Deus fala uma coisa e o governo civil outra, eu tenho que obedecer a Deus e desobedecer o governo civil. Enquanto não há um conflito de autoridades, o governo civil deve ser obedecido, nós devemos sujeição ao governo civil, porque Deus deu ao governo civil autoridade
para fazer o que ele tem que fazer, né? Que aí fica para outra hora a missão do Estado, né? Vamos retomar. Deve-se, então, dar a César o que lhe é devido, até os impostos. César aqui, então, representa o governo civil, o Estado. E todos os súditos devem cumprir essa obrigação. No entanto, a própria esfera secular está sujeita à sagrada. O que está falando aqui? Que o próprio governo civil está sujeito a Deus. Ele não tem uma autoridade autônoma. Ele só tem autoridade porque essa autoridade veio do próprio Deus e eles prestaram contas com aquilo que eles fizeram errado, da autoridade concedida a eles. Pois Deus é soberano sobre César. Isso é importante. As pessoas se sujeitam ao governo como parte de sua sujeição ao próprio Deus. Esse é o princípio, gente, que Jesus ensina, que Paulo depois ele amplia esse conceito e Pedro também. E no versículo 17 termina ainda falando, e muito se admiraram dele. Eles ficavam admirados porque era muita sabedoria. Então Jesus lida com isso com muita sabedoria. Então, discussão rabínica de sabedoria. Agora, discussão rabínica de zombaria. Aqui eles tentam ridicularizar uma fé, uma crença de Jesus, que é a ressurreição. Então, alguns saduceus, você percebe que aí não são mais os fariseus e nem os herodianos. Aqui já entra um outro grupo, os saduceus. Por quê? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não. Então você vê esse grupo, todo mundo juntinho, tentando Jesus, provando. Ali eles se uniram tudo, né? Para falar, os zelotes, né? Os fariseus, herodianos, saduceus, estava tudo ali tentando colocar Jesus à prova. E aqui os saduceus. Então, alguns saduceus os saduceus dizem não haver ressurreição. Aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. De novo, gente, aqui é uma zombaria, é uma ironia. Eles querem pegar Jesus em alguma coisa, né? Vamos ler antes aqui o que está acontecendo. A história que vai seguir agora, que a gente vai ler, se baseia na lei do casamento de Levirato. Se você não sabe o que é isso, vá lá em Deuteronômio 25 depois, 5 a 10 e Gênesis 38, 8. Existe uma lei chamada lei do Levirato, tá? Que quando um homem tinha uma mulher e ele morre, sem ter descendência, o irmão dele deveria tomar a mulher que era do irmão falecido para dar a ele descendência. Tá? Isso é a lei do Levirato. Lembrando que a questão da descendência, na época, para o povo era muito importante, por várias questões, inclusive religiosas, inclusive em algum sentido até messiânico, né? Então, eles deveriam ali levar aquela descendência, inclusive para preservação da terra que foi distribuída ao povo, e toda uma questão ali, são implicações que às vezes nós brasileiros não entendemos, porque é uma questão muito cultural, religiosa, né, da posse da terra dada por Deus, da terra prometida, em várias situações, tá? Então essa lei existe, a lei do Levirato. Os saduceus conhecem a lei, e eles pegam a lei do Levirato para tentar desclassificar ali a crença da ressurreição. Olha que interessante. O propósito dessa prática do Levirato era suscitar uma descendência em nome do falecido e permitir que o nome e a linhagem da família tivesse continuidade, para garantir herdeiros legais, a fim de que as terras ancestrais fossem transmitidas de uma geração a outra. Falei um pouco disso aí. Além disso, a viúva sem filhos era poupada de viver na miséria. A viúva tinha uma dificuldade muito grande na cultura, por isso eles tinham que ser mantidos pela comunidade, as viúvas cuidadas, tinha uma lei, algumas leis e alguns cuidados, inclusive alguns dízimos eram levantados para cuidado das viúvas estrangeiros e dos órfãos, porque elas não tinham ali o sustento dentro da questão cultural. Então o Levirato também cuidava dessa mulher que ficava sem o marido, sem descendência, sem filhos para produzir, então, e cuidar do sustento. Então eram várias questões, gente, sociais ali, religiosas, civis, né, que o Levirato tratava ali e preservava. Então, eles usam dessa lei. Então, vamos ver o que eles falam. Mestre, Moisés nos deixou escrito, lei do Levirato, que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido.
Aí eles contam uma historinha, inventam uma história, né, para exemplificar uma falha na doutrina da ressurreição, é o que eles queriam fazer. Ele fala assim para Jesus, os saduceus: havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem ter filhos. Tá? Então, o irmão morreu, deixou a mulher sem filho. O segundo casou com a viúva. Por quê? Cumprindo a lei do levirato. Mas morreu também, sem deixar filho. Aí o terceiro, da mesma forma, casa com a viúva. E assim os 7 não deixaram. Então, um atrás do outro foi casando com essa mulher, e nenhum deles deixou descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Olha a pergunta dos saduceus. Na ressurreição, Jesus, né? Quando eles ressuscitarem, os saduceus não acreditavam nisso. Era uma ironia, era uma pegadinha, né? De qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Então aqui eles queriam desclassificar, colocar em descrédito a doutrina da ressurreição. Então vamos lá. Por trás dessa pergunta se encontra a pressuposição de que a poligamia é errada. Tá? Então eles pressupõem que a poligamia é errada com base no conceito de que a Torá apresenta marido e mulher como uma só carne. Então eles estão perguntando, baseado nisso, que depois da ressurreição, com quem a mulher vai ficar? Se ela só pode ficar com um marido só. Tá? Esse é o conflito que eles estão tentando. Então, para os saduceus, isso ridiculariza qualquer conceito de vida após a morte, já que necessariamente nega o ensino da Torá, de que será um homem e uma mulher. O propósito aqui é criar uma situação em que é impossível se sair bem, na qual ou Jesus seria obrigado a negar a doutrina da ressurreição, ou ele teria que negar o ensino sobre o casamento com uma mulher. O ensino da Torá. Gente, olha aí o conflito que foi colocado. Jesus responde, né? Muita tranquilidade. Será que o erro de vocês, saduceus, como assim, pelo amor de Deus, vocês não conhecem a Escritura, não estão conhecendo o poder de Deus, vocês estão equivocados até de fazer a pergunta. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, fariseus, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Jesus mostra que a lei do levirato pode ser cumprida e que após a ressurreição dos 7 irmãos e da mulher, não vai ter problema nenhum, porque nesse momento, pós-ressurreição e vida eterna, não se darão mais em casamento. Serão neste sentido, no sentido, né, do relacionamento homem-mulher, como os anjos. Então, olha o que ele está falando, que os anjos não se casam, não tem esse tipo de relacionamento. O erro dos saduceus era imaginar que haverá casamento na vida após a morte, gente. Era um erro, um pressuposto errado da argumentação dos saduceus. Logo, a analogia da mulher que ficou viúva 7 vezes é irrelevante, já que após a ressurreição não haverá casamento. O casamento é um relacionamento terreno, e o poder de Deus é tal que na vida após a morte elevará o povo de Deus acima das coisas terrenas, até mesmo do casamento e da família. Então, o relacionamento homem-mulher e o relacionamento, inclusive, familiar, será reformulado, reconceituado, redefinido na ressurreição. Não mais será de forma idêntica ao que nós vivemos nesse momento, antes da vinda de Cristo e antes da ressurreição, da eternidade. Tudo bem? E Jesus só explica isso para eles, então não há incoerência nenhuma na doutrina da ressurreição. E eles, então, não conseguem fazer Jesus errar no ensino. Então, vamos lá. Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Aí ele fala assim,
Os saduceus, quanto aos mortos, vocês não sabem que eles ressuscitam? Que os mortos, eles vão viver? Aí Jesus fala assim, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, olha que interessante como Jesus lê esse texto. Como Deus lhe falou, Deus fala para Abraão, né? Eu sou o Deus de, fala para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Gente, o que isso tem a ver com ressurreição? Para Jesus, tudo. Por quê? Ele, Deus, não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus mostra nesse texto que para os saduceus que até a leitura desse texto do Antigo Testamento eles liam errado, porque eles achavam que Deus era Deus de um Abraão que tinha morrido, de um Isaac que tinha morrido e de Jacó que tinha morrido. E Jesus fala: não, Deus não é Deus de morto. Deus é Deus do Abraão que está vivo, do Isaac que está vivo e do Jacó que está vivo e que viverá eternamente. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão, saduceus, completamente enganados. Enganados porque não conheciam a Escritura, nem o poder de Deus. Meus irmãos, termino aqui dizendo a você: não seja enganado. Não sejam enganados. Como vocês não vão ser enganados? Conhecendo a Escritura e conhecendo o poder de Deus. Só dessa forma nós não seremos enganados. Conhecendo de todo o nosso entendimento, coração, espírito, força, fé, tudo que nós somos e temos, o Evangelho de Jesus Cristo, a fundo, para não sermos enganados. Meu irmão, é justamente isso que nós precisamos